foi acusado de ser conivente com bandidos e cangaceiros. Fez acordos com poderosos coronéis. Foi prefeito e até participou de uma guerra em 1914 e aos poucos foi conquistando a confiança de um povo. Hoje é adorado por milhões como o santo popular do Nordeste. Estamos falando de Padre Cícero Romão Batista. Agora sua história volta à tona pelas mãos do jornalista Lira Neto. No último final de semana, Lira esteve na terra do Padre Cícero para escrever a última parte da sua obra. A nossa equipe acompanhou os passos do escritor por lá e você confere agora na reportagem de Daniel Aderaldo. Uma das questões mais polêmicas, talvez a polêmica fundadora, a polêmica seminal da vida do Padre Cícero é a história do milagre, né? Se houve ou não o milagre da hóstia. Na verdade, para mim, o grande milagre não é esse. O grande milagre é Juazeiro. Isso aqui era um povoado de 30 casas, né, todas de pau a pique, né, quando ele chegou no Juazeiro. Então não era nada. E com a pastoral dele, com o trabalho de evangelização dele, né, ele foi fazendo com que esse lugar fosse crescendo e principalmente após os decantados milagres, até após os presumidos milagres, né, os romeiros começaram a chegar. Daí então tudo mudou, de reverendo a lutador. Há mais de 3 anos, o jornalista e escritor Lira Neto se dedica exclusivamente a escrever a biografia de uma das figuras mais emblemáticas da história do Nordeste, Padre Cícero Romão Batista. E antes de colocar o ponto final no livro, o cearense, radicado em São Paulo, sentiu a necessidade de vivenciar mais uma vez a realidade de Juazeiro do Norte. A data da visita, 20 de julho, aniversário de morte de Padre Cícero. Eu fiz questão, quando estava me aproximando do final do livro, né, de escrever o final do livro, o último capítulo do livro, na verdade o epílogo do livro, né, aqui no Juazeiro. Eu precisei vir a Juazeiro, senti a necessidade, como jornalista, né, como repórter que sou, né, de escrever, depois de contar toda a história do padre, né, o que é o Juazeiro hoje. Explicar para o leitor que não sabe, que não conhece o Juazeiro do Norte, eu quero que nesse epílogo, né, e por isso eu vim fazer essa imersão aqui, fazer esse mergulho, justamente nessa data muito simbólica, que é o aniversário de 75 anos da morte do padre, vir aqui para contar para o leitor contemporâneo, né, para o leitor fora do Ceará, para o leitor do Brasil, né, o que é essa atmosfera que ronda, né, essa atmosfera que essa cidade inteira fica mergulhada. Na cidade, que cresceu pelas ações do padre, Lira Neto visitou cada ponto percorrido pelos romeiros, lugares relevantes para a história do religioso. Lá, o escritor falou das motivações que o levaram a escrever a biografia, que será lançada no mês de novembro. É exatamente esse processo que hoje de reabilitação do padre pela própria igreja, né? Quem vasculhar os arquivos vai perceber, né, o nível de intolerância, né, com que a Igreja Católica tratou o caso de Juazeiro, tratou o Padre Cícero, tratou a Beata Maria de Araújo. Né? E como a igreja hoje sente a necessidade de não deixar esses romeiros à margem dela. No papel de jornalista, Lira filmou o movimento, a missa campal em homenagem ao padre, fez anotações e conversou com as pessoas. Com uma longa carreira e um portfólio formado por 4 biografias, Lira se sentiu à vontade para apresentar cada local considerado sagrado pelos fiéis. É ali naquele local, junto ao altar daqui da Igreja do Socorro, no Juazeiro do Norte, que está enterrado o Padre Cícero Romão Batista. Morreu em 1934 e, por motivos óbvios, é esse um dos locais mais visitados pelos romeiros que vêm a Juazeiro. No cemitério da Igreja do Socorro, motivado pela presença de um beato no local, explicou como o Padre Cícero incentivava o surgimento dessas figuras. O Padre Cícero ele deu prosseguimento a uma prática, né, muito difundida no sertão, iniciada pelo Padre Biapina, né, que talvez seja assim, a figura pioneira dessa questão dos beatos, em que ele se cercava de homens e mulheres do povo, né, pessoas simples, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes quase sem nenhuma instrução, né, e fazia deles soldados da fé, auxiliares da fé. Não? Então, esses beatos eles ajudavam na realização
de missas, de novenas, né? Eles participavam recolhendo donativos na comunidade, e muitos desses beatos eram considerados párias da sociedade, né? Eram pessoas que, para a igreja, inclusive institucionalizada, ela não via com muito bons olhos. E o Padre Cícero tinha na sua própria casa, né, ele morava com uma série de beatas, né, uma série de mulheres que o ajudavam no seu trabalho como pastor e como sacerdote. No horto, diante da estátua de Padre Cícero, em meio aos pagadores de promessas, romeiros e turistas, Lira prosseguiu com o trabalho de imersão. E foi lá que ele lançou a proposta: fazer o percurso que leva ao Santo Sepulcro, lugar envolto de mitos onde os romeiros acreditam que Cristo tenha sido morto. De joelhos sobre o chão, o sertanejo reza. No meio da caminhada, Lira falou das lendas que fazem do local um dos mais visitados de Juazeiro. A gente está aqui no caminho do chamado Santo Sepulcro, né, que é um lugar considerado, um dos lugares considerados sagrados pelos romeiros, né, e tem esse nome de Santo Sepulcro não à toa. Na verdade, é aqui onde a gente está, chamada Serra do Catolé, que o Padre Cícero rebatizou de horto, né, na analogia do horto bíblico. E ele fazia uma série de analogias em relação a isso. Como Juazeiro era terra sagrada, então a Serra do Catolé era o horto, o rio Salgadinho passava a ser o rio Jordão, né, e atribuindo assim uma certa transplantação de lugares sagrados, né, para o Juazeiro. E no Santo Sepulcro é onde as pessoas acreditam que Jesus, né, foi sepultado. Né? E o Padre Cícero, ele, na sua forma de se comunicar com o povo, em nenhum momento ele negava que isso aqui fosse, né, a Palestina em pleno sertão, né, mas ao mesmo tempo ele até incentivava um pouco. Lira então resolveu passar pela chamada Pedra do Pecado. Trata-se de uma pedra com uma fenda pela qual só passariam aqueles que estivessem livres de pecado. Padre Cícero, Padre Cícero, Padre Cícero, tô chegando pra te ver. Lira, a gente fez essa caminhada de 45 minutos até aqui, suamos, foi realmente puxado, fizemos o caminho das pedras, né? E agora a gente conseguiu superar mais um obstáculo aqui, que é a Pedra do Pecado. Isso. Ambos estamos aqui em cima, inclusive o cinegrafista. Mas você estava me contando que o seu trabalho, ele não é feito disso, né? Assim, pelo menos na maior parte, mas sim pautado em documentação. É um trabalho muito mais fora do ambiente onde as coisas acontecem. Como é que funciona isso e o porquê disso? O meu livro sobre o Padre Cícero, ele é baseado, eu diria, 95% dele em documentos, né, em documentos de época. Esses documentos incluem desde arquivos eclesiásticos até a correspondência particular dos principais personagens da história, jornais de época. Inclusive o livro trará, né, uma charge do Padre Cícero publicada por um jornal pernambucano que irritou bastante o padre. Os leitores vão saber de que se trata. Então eu vasculhei muita documentação, muita dela inédita, coisa que até então não tinha vindo à luz, né? Mas como jornalista, como repórter, eu sinto sempre a necessidade de entrar no ambiente em que os personagens viveram, né, e que tem alguma marca deixada por eles. De volta ao hotel, o escritor abriu os arquivos do computador e mostrou os primeiros parágrafos da biografia, segundo ele, a mais complexa que já escreveu. Sem dúvida, a biografia do Padre Cícero foi a mais difícil, o desafio maior, primeiro pela magnitude do personagem, primeiro pelo próprio personagem, segundo pela documentação, né, a que eu tive acesso. Era um cipoal de informações que eu precisei, né, organizar, editar e de uma forma que se tornasse atraente para o leitor. Mas do ponto de vista do escritor, do ponto de vista do jornalista, né, se foi a mais difícil, também foi a mais prazerosa. Ao final da nossa entrevista, revendo as cenas que filmou na missa campal, garante, alcançou o objetivo que o levou a Juazeiro.
Sem dúvida eu já tenho o final do meu livro.